Zé Ronaldo ganha um fôlego novo a partir da vitória de Jair Bolsonaro? É o que ele está tentando, né? Porque, veja bem, José Ronaldo tem um feudo em Feira de Santana, né? Venceu 5 eleições seguidas, isso não é fácil, não é brincadeira não, é realmente uma façanha política. Porém, esgotou-se também, bateu com a cabeça no teto, aí tentou esse voo estadual. Mesmo sabendo que entrava numa eleição perdida, ele apostou nessa candidatura ao governo do estado para aumentar a sua liderança. E isso, de fato, funcionou. Porque com essa surpresa enorme do Bolsonaro, foi mais um ponto a esvaziar a liderança política do ACM Neto, que já ficou comprometida quando ele teve medo de concorrer ao governo do estado. Ele era coordenador nacional da campanha do Alckmin, que foi um fracasso gigantesco. E em Salvador, a cidade que ele administra, o Alckmin não conseguiu nem ficar em 4º lugar e perdeu do Cabo Daciolo. Então a situação como liderança política do ACM Neto ficou evidentemente comprometida e agora o José Ronaldo tenta entrar por esse vácuo aí deixado pelo ACM Neto. Claramente ele vai disputar a liderança da direita na Bahia com o ACM Neto, é o que parece. Teve até reunião, né, semana passada. Exatamente. Zé Ronaldo se reuniu com deputados estaduais e federais do grupo que foram eleitos, os poucos que conseguiram se eleger. Sobre o ACM Neto, ele também aderiu, só que no segundo turno, é bem verdade, a Jair Bolsonaro. E o Bolsonaro, na semana passada, citou alguns nomes do Democratas que devem fazer parte do governo, devem assumir papéis de protagonistas dentro do governo Jair Bolsonaro. Paulderney Avelino, Alberto Fraga, o presidente da Câmara dos Deputados, o Rodrigo Maia, e o Mendonça, que foi ministro da Educação de Temer. E já tem o Onyx Lorenzoni, sim, que é deputado e deve ser o chefe da Casa Civil. Com tantos nomes do Democratas, o que não representa necessariamente algo relativo à nova política no governo Bolsonaro, ACM Neto, que é presidente nacional do partido, também não ganharia força? Força em termos nacionais. Bem, o Bolsonaro está muito à vontade para governar e fazer essa distribuição de cargos e poder político. O ACM Neto ganhará força se ele for prestigiado pelo Bolsonaro. Quem garante que ele será prestigiado, né? O José Ronaldo, quando candidato, foi quem tomou a dianteira e disse: recomendo voto em Bolsonaro. Então ali ele passou uma rasteira no ACM Neto já. Então o fato de tantos nomes do Democratas estarem sendo citados pelo Bolsonaro e já indicados como figuras que terão participação no governo não necessariamente garante que a ACM Neto também seja uma figura contemplada. Não, a liderança de ACM Neto, sem dúvida, nessa eleição acabou esvaziada. Ele vai ter que suar a camisa. Ele tem aí a eleição para prefeito de Salvador em 2020 e ele não demonstrou força nesse momento para que em 2020 se possa fazer uma aposta de que ele vai eleger o candidato dele. Ao contrário, o governo do estado é que vai tentar com tudo aí também, porque precisa de trincheiras, né? O PT, evidentemente, está forte no Nordeste como estava antes, mas perdeu muito no Brasil e vencer a capital, a eleição na capital é importante. A maior vitória do Haddad no Brasil entre as capitais foi em Salvador. Então, é mais uma ameaça à liderança política do ACM Neto. Ele certamente tem um grande desafio pela frente e não pode nem pensar em governador em 2022. Ele tem que pensar em prefeito de Salvador em 2020 e meteu-se agora realmente num labirinto, porque se ele vai conseguir alguma coisa com Bolsonaro, quem vai dizer é Bolsonaro, não é ele. Ele não está em posição de cobrar nada.
Evidentemente que ele não pode cobrar, né? Isso é até óbvio demais. Agora, ele tem algo a oferecer, essa é que é a questão. Porque, claro, que o governo novo precisa compor seus quadros, precisa ter aliados, etc. Não vai governar sozinho lá com o PSL. Mas a ACM Neto conseguirá manter uma liderança suficiente para chegar na mesa e dizer, olha, tá aqui, ó, eu lidero essa turma aqui. E se ele perder a liderança, por exemplo, para o José Ronaldo? Então, é a dificuldade e a circunstância em que a ACM Neto está neste momento, mas é um momento muito quente também, né? Acabou de acontecer a eleição, as coisas vão se reorganizar e o primeiro teste de tudo isso será em 2020, na eleição municipal. O teste para a ACM Neto, né? O teste para Jair Bolsonaro já começa a partir da posse, porque as pessoas têm uma expectativa muito grande de transformação e ele tem que dar conta de satisfazer de alguma forma já no começo o eleitorado para que não se perca essa popularidade que ele tem hoje. Daiane Pimentel, qual é o questionamento? Se ela efetivamente deve assumir a condição de liderança, pelo menos uma das lideranças do PSL, uma das lideranças bolsonaristas aqui em nossa região. Ela tem papel de destaque aí nessa história, né? Afinal de contas, ela foi o quarto candidato mais votado a deputado federal foi a Daiane Pimentel, uma pessoa que nunca tinha disputado um cargo público, que foi totalmente vinculada a essa onda do Jair Bolsonaro. Então ela tem prestígio e tem uma ligação direta com o Jair Bolsonaro e foi votada na Bahia inteira, né? Os votos em Feira de Santana dela representaram apenas 12% do total de votos dela. Então, e está sendo assediada aí pelas outras lideranças, tentando cada um puxar o passe dela para si. O próprio prefeito Colbert disse ontem que vai se aproximar o máximo possível para conseguir recursos para a Feira de Santana. Pois é. E, então, eu acho que ela vai estar em condição até de escolher, né, nesse momento, porque aconteceu de fato que ela foi extremamente beneficiada nesse fenômeno aí eleitoral que foi o Jair Bolsonaro, que venceu uma eleição sem precisar apresentar muita proposta, muito conteúdo, sem se expor em debates, fez a campanha dentro de casa, né? Então, é algo realmente inusitado